Ela é repórter do NPDA, Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Mackenzie, responsável por diversas produções no Instituto e da Universidade. Formada pelo curso de jornalismo do Mackenzie em 2022, faz pós-graduação em mídia e esporte na mesma instituição. Já trabalhou na TV Bandeirantes e na agência de publicidade Zenit. Apaixonada por futebol e atleta desde criança, diz que busca reunir as duas áreas que movem sua vida, esporte e comunicação. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Marcela Freze. Olá, Marcela. É Freze mesmo? É Freze mesmo. Olá, professor. É um prazer estar aqui. Que bom, a gente é colega de trabalho. Eu ia falar, seja bem-vinda, mas você está sempre aqui com a gente, né? Então, seja bem-vinda da mesma maneira. Muito obrigada, é um prazer descer até aqui ao estúdio. Como é que você chegou ao Mackenzie e por que você escolheu jornalismo? Então, na verdade, o jornalismo a comunicação sempre foi uma área que eu sou apaixonada, né? Desde a escola eu sabia que eu não queria nenhum tipo de trabalho convencional. E a comunicação sempre me atraiu e eu só estava na dúvida em qual área que eu queria, se era jornalismo, publicidade, relações públicas. E aí não teve jeito, jornalismo, por abordar todas elas, me encantou muito mais. E aí eu acabei escolhendo jornalismo, fiquei na dúvida um pouco da universidade, mas logo que eu entrei aqui no Mackenzie, eu vi a estrutura que aqui tinha, e aí eu me apaixonei pelo campus, por tudo, e aí foi escolha, amor à primeira vista. Mas a sua casa, nos seus colegas, não tinha ninguém de comunicação? Ninguém. Meu pai é advogado, meu avô é advogado, a família inteira é advogado. E aí eu falei, direito nunca, não quero. E minha mãe também não... Ela tentou fazer arquitetura, mas não teve ninguém assim de família. Mas eu mesma que sempre gostei de comunicação e aí decidi seguir por essa área. Tem uma coisa aqui, você sabe, no curso, né? Quer dizer, não só aqui, mas acho que de forma geral, que muita gente entra no curso, não conseguiu ser jogador de futebol e aí entra para fazer jornalismo. Foi mais ou menos o teu caso, não? Assim, eu até teve uma história engraçada porque eu acabei pegando muitas coisas na faculdade, né? E eu peguei uma pandemia. E aí eu nunca larguei o futebol, sempre continuei jogando. E acabou que eu tive uma oportunidade de jogar profissional na pandemia. Eu tinha já ingressado na Bandeirantes para fazer meu primeiro estágio durante a pandemia. E aí depois acabei saindo de lá e aí calhou de eu conseguir ir para o futebol. Então eu consegui jogar por um período pequeno, mas acabei me lesionando e aí não deu certo, não era para ser. E aí eu continuei no jornalismo. E foi até engraçado, porque no começo, não sei se eu fugi um pouco do jornalismo esportivo, justamente porque eu não queria essa coisa convencional de, joga futebol, vai para o jornalismo esportivo, vai para uma redação, trabalha com hard news. E aí eu acabei fazendo outras coisas muito diferentes, mas no fim eu sempre volto para o esporte e é onde eu quero seguir e agora eu estou conseguindo ir mais por esse caminho. O futebol hoje está mais, vamos dizer que está mais feminino. Você tem mais espaço, você tem contato, quer dizer, as redações têm mais mulheres? Olha, com certeza. Eu vejo que assim melhorou muito. Ainda tem muito para melhorar, mas eu vejo que já é uma preocupação muito presente, né? Então, todos os lugares que trabalham com esporte e tudo mais, eles sempre têm esse olhar de, vamos trazer uma mulher para dentro. Ainda é muito um grupo fechado, eu diria. Às vezes são muito as mesmas pessoas que fazem, né, a indústria, assim, o mercado. Mas eu vejo que sim, tem muito mais oportunidade e basta você estar nos lugares certos, falar com as pessoas certas, que você consegue sim muito mais do que antes. Marcela, você citou a pandemia, que foi um período terrível, né, para a humanidade. Eu te dei aula nesse período. Foi praticamente 1 ano e meio. Você acha que perdeu muito de conteúdo em relação ao presencial? Eu não tenho como negar, sim, com certeza. Eu acho que até a minha vontade de fazer uma pós-graduação e de voltar a ser estudante aqui no Mackenzie, né, que hoje eu faço a MBA em Mídias e Esportes, foi uma vontade da pandemia, assim. Eu senti que o Mackenzie fez o possível para a gente continuar tendo a experiência, né, porque o jornalismo é um curso muito prático. Então, querendo ou não, a gente ficou quase 1 ano e meio, quase 2 anos, assim, só no finalzinho que a gente foi retomar de fato presencial, só que aí já era TCC, já tinha acabado tudo que tinha
para ser dado do curso. Então, o Mackenzie fez um esforço, mas não teve jeito, a gente perdeu muita coisa. E aí, eu senti essa vontade de, não, nossa, queria muito essa experiência de novo da sala de aula, de ter contato com outras pessoas, do presencial mesmo e da prática, né? E aí, acho que foi essa uma das coisas que influenciou eu voltar a estudar e eu procurar uma pós-graduação, além, é claro, de estar aqui trabalhando como repórter e ter a oportunidade, né, de estudar, que é uma dos benefícios que o Mackenzie também proporciona. Tirando esse período da pandemia, o que você acha que você aproveitou na faculdade, não só em termos de sala de aula, mas fora? Você chegou a participar, certamente na parte esportiva você participou, né? Então, eu até queria, é um conselho que eu tenho para todos os alunos que entram, né? Eu falo, tudo que tiver de projeto, tem o Arquibancada MAC, que é um programa de rádio sobre esportes. Eu queria muito ter participado. Muita gente Exatamente. já. Eu queria muito ter participado, mas eu não consegui, porque na época eu já trabalhava com meu pai. Mas é uma iniciativa assim que eu apoio, eu falo, não, faz toda a diferença. E eu participei de algumas coisas, eu participei do projeto integrador. Eu ia fazer o do MAC Entrevista, só que aí veio a pandemia. Mas, assim, o Mackenzie tem várias coisas para ser feito e eu acho que aproveitar todas elas eu consegui. Dei o meu máximo ali, mas queria ter aproveitado muito mais. Você se formou recentemente, né, 2022, você já pega uma fase, eu entrevisto muita gente aqui que não tinha nem rede social. Você imagina o que é explicar para alguém como assim não tinha rede social? Você já pega a rede social, já pega a figura também do influenciador. Qual a tua visão deste personagem para a área de comunicação? Em que sentido que você diz? De colaboração, é prejudicial, é bom, não é? Porque a gente tem de tudo, né? Tem, enfim, gente formada em jornalismo, você tem atores, tem gente que não tem formação nenhuma e, de certa maneira, eu acho que, na minha visão, ele acaba sendo uma mídia tão importante quanto qualquer outro tipo de mídia. A gente não trabalha diretamente com o influenciador aqui, mas certamente você deve ter contato, né, nas suas redes com esse personagem. Qual é a tua visão dele? Não, com certeza. Eu vejo que é uma nova profissão, né? Se criou uma nova profissão e, assim, eu acho que hoje a gente precisa ter muito cuidado em justamente... O jornalismo é um curso, poxa, 4 anos aqui, são muitas... Para você ter um diploma, você precisa estudar muito, você precisa passar por muitas coisas e não é fácil. Quem tem um diploma hoje, não é fácil. E é o que eu falo, assim, tem que ter muito cuidado porque isso exige também uma responsabilidade, você entender o que é uma ética, né, na profissão. E o influenciador hoje, eu acho que não é de todo prejudicial, não é, não deveria ter, não que seja ruim, mas eu vejo que sim, precisa ter esse cuidado de, poxa, a rede social não é verdadeira 100% do tempo, então tem muita gente sim que engana hoje em dia, mas desde que seja feita de uma forma ética, de uma forma responsável, que as pessoas estejam ali atuando para o bem mesmo, eu acho que é muito positivo até para a comunicação, porque hoje a gente precisa se reinventar, né? Então, eu acho que é uma vertente da comunicação que está se reinventando, então é um jornalista que está se reinventando, né? E eu acredito que tem um futuro muito promissor e eu acho que até universidades, até o sistema de ensino é uma profissão que tem que ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, quem sabe no futuro oferecer alguma coisa nesse sentido de talvez um curso, alguma coisa para de fato trazer essa ética, né, essa responsabilidade que um diploma às vezes traz. Marcela, você falou do diploma. Você acredita ainda na importância da formação acadêmica de um comunicador, seja ele jornalista ou não? Com certeza. Eu acho que é fundamental, porque, como eu falei, a gente precisa passar por muitas coisas na faculdade e, entre essas coisas, são as matérias sobre ética, sobre responsabilidade jornalística, sobre o que, de fato, você lida no dia a dia e é preciso muita responsabilidade para você estar na comunicação e você lidar com o público, com a sociedade e, principalmente, você ter esse papel que é ser o intermediador, né? Então, você ser a pessoa que
vai informar para a população, que vá ser esse mediador de fato de uma... Você acredita no jornalista ainda como o mediador Com da certeza, notícia? com certeza. Eu acho que é um papel fundamental entre aqueles que precisam ser, aqueles que não estão sendo ouvidos e aqueles que precisam saber do que acontece, né? Então, eu acho que sim, o diploma ainda... O pessoal acha que hoje em dia, com as redes sociais e tudo mais, não precisa de diploma. E eu acho que, inclusive, muita gente hoje acaba, né, ocupando o espaço de jornalistas com diploma por causa de toda essa reinvenção das redes sociais. Mas ainda é muito necessário a gente ver que é muito diferente um profissional que, de fato, se forma, que tem toda essa bagagem e essa experiência dentro do mercado de trabalho, faz toda a diferença na prática. Você é uma repórter de televisão, você gosta de televisão, mas a geração nova, talvez até parte da sua geração, não está acostumada a parar para assistir um telejornal. Quer dizer, geralmente eles pegam por recorte, depois vão pela internet, né, e escolhem exatamente o que eles querem ver. Qual o papel que você vê que a televisão tem como notícia, como um elemento que traz a notícia para o público? Olha, eu acho que a televisão ainda é muito das gerações mais velhas, né? Eu acredito que a minha geração em diante é muito rede social, então eu acho que como notícia, para a nossa geração em diante, quem exerce mais esse papel de informante seriam as redes sociais e a internet. Mas eu ainda não acho que a televisão vai morrer, né? É sempre um assunto muito discutido até no curso, desde a época que eu já estudava. Então, assim, eu acho que a televisão é um meio de se reinventar, mas eu não acho ainda que seja mais a principal fonte de busca de informação da minha geração e das gerações seguintes, né? Então, não sei como vai ser essa dinâmica, é uma coisa que eu acho que todo mundo tenta entender hoje em dia, mas eu vejo ainda assim como relevante, com certeza, mas não acho mais que seja a fonte principal de informação da nossa geração. Eu tenho conversado com muita gente, né? Muita gente que se formou há muito tempo, 20, 15, 10 anos, né? E tem muita gente trabalhando, pouca gente em redação, na redação tradicional. Você se considera preparada como jornalista para atuar nos diversos campos que a comunicação nos oferece, seja na área de publicidade, seja na área de RP, seja na área de marketing digital? Com certeza. Inclusive, já trabalhei, né? Eu trabalhei numa agência de publicidade, comecei meu estágio numa redação, aí depois eu fui para uma transição para uma agência de publicidade, hoje eu estou no NPDA, então eu acho que é isso, a comunicação hoje ela é muito transmediática, né? Então você, sendo um profissional hoje, você tem que estar preparado para você atuar em várias frentes de comunicação, em várias redes, de várias formas diferentes, e eu acho que sim, não sei se essa é a dúvida também em relação ao curso, eu acho que sim, ele te prepara, mas eu acho que a própria prática do mercado de trabalho, ela também te força a ter essa iniciativa, né? A ter essa visão 360 de você enxergar as oportunidades e você ser multitarefa. Eu acho que hoje o profissional, ele não é mais, você tem uma função quadrada, então você vai fazer isso. Não, eu acho que hoje um bom profissional, ele tem que saber se reinventar, ele tem que saber fazer várias funções e querer também aprender, né, várias funções diferentes. Eu acho que isso hoje faz parte da comunicação, já está muito intrínseco, e quem não entender essa visão, eu acho que vai acabar ficando para trás. Vamos entrar numa área agora que você gosta muito, que é o esporte, em especial o futebol. Quer dizer, eu sou de uma geração que a gente tinha apenas a TV aberta para acompanhar. Hoje eu piro porque eu não consigo saber onde vai acontecer determinado jogo ou coisa parecida. Qual a avaliação que você faz, Marcela, da cobertura esportiva brasileira hoje, que eu acho que é algo que você acompanha bastante, não só em relação ao futebol, mas em relação, de forma geral mesmo? Olha, eu acho que até a gente se perde, né? Por mais que a internet esteja aí, você digita no Google, onde que vai passar o jogo hoje? Tem vários canais. Mas eu acho que esse é o caminho, sim, de ter várias formas de você acessar uma cobertura esportiva, né? Eu acho que há um esforço da mídia brasileira inteira, do mercado de trabalho mesmo, em fazer essa transmissão de uma forma também transmediática, que foi o que eu falei. Não adianta, se você quer atingir principalmente as gerações mais novas, porque que nem você falou,
Hoje, ninguém mais tem a paciência, às vezes, de assistir um jogo de futebol completo. De sentar ali na TV, ver os 90 minutos mais o intervalo e conseguir acompanhar. Geralmente, as pessoas mais novas, eles estão pegando no celular os melhores momentos dos jogos e vê lá os highlights, né, que chama. Os melhores lances. Ao vivo, exatamente, participando, né? Exatamente. E eles sentem essa necessidade de interação, né? Então, eu acho que há um esforço da mídia e eu acho que é um esforço positivo de você tentar trazer essa cobertura de uma forma diferente, de uma forma mais dinâmica. Mas é isso, ainda precisa se organizar, ainda precisa se estruturar para, de fato, ter essa facilidade. Não, tá, o jogo é hoje, eu já sei onde vai passar, eu já sei em qual canal, eu já tenho aqui meu aplicativo, eu já sei qual canal que eu vou ligar hoje. E eu acho que é isso, eu acho que está todo mundo ainda tentando entender como vai funcionar, mas acho que está no caminho certo. Você é da geração da inteligência artificial. Você já está especializada nisso? Olha, especializada é uma palavra muito forte, mas sim, eu já uso a inteligência artificial. Eu acho que desde que usada de uma forma inteligente e usada de uma forma como ferramenta, de fato, não vai tomar o lugar de ninguém, não vai roubar trabalho de ninguém, mas assim, ela pode ser uma ferramenta para agregar ao que todo mundo já faz hoje. Então, não é você fazer um trabalho e digitar lá, chat GPT, faz tudo para mim, não. Mas você pode tirar umas ideias dali e aí você, com a sua própria consciência e sua própria experiência e sua prática de trabalho, desenvolver o que a inteligência artificial tem para agregar, que eu acho que é isso, ela veio para somar e não para subtrair ou acabar com alguma coisa. Vamos voltar lá para 2020, 2018 você entrou? 2019. 2019. Uhum. O que você diria para a Marcela lá atrás, pensando em fazer vestibular? Pensando em fazer vestibular, olha, eu diria que ela está no caminho certo, para ela continuar, que as coisas não vão ser do jeito que ela imagina, mas que vai ser da melhor forma possível e que para ela continuar na área que ela escolheu. Você acha que você escolheu a profissão certa? Eu acho, com certeza. Tivesse que optar pelo futebol hoje? Ai, não me faz essa pergunta, que ela é muito difícil para mim. Mas, assim, eu acho que tinha que ser, e mesmo que eu jogasse futebol, eu acho que a comunicação, ela eu não teria deixado ela de lado. E até hoje, eu acho, né? Tem como você conciliar as duas coisas e não tem jeito. É o que eu gosto de fazer e eu acho que esse é o caminho certo. Marcela, obrigado por você ter descido até o estúdio para bater esse papo comigo. Eu acho que desde que eu te dei aula, eu sempre via você e falei, essa menina é de TV, eu acho que ela tem um talento para o audiovisual, né? Eu acho que eu acertei, né? Espero que você tenha um grande sucesso, independentemente de onde você for trabalhar, aqui ou em outro lugar. E continue no audiovisual, acho que você tem um talento muito bom para essa área. Eu não tenho nem palavras para você, né? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, pelo meu emprego também e por tudo. Obrigado, querida. Obrigada.